Olá, amigas e amigos, tudo bem? O texto que eu escolhi hoje para passar para vocês, ele não é um texto leve. Não é uma crônica do cotidiano, uma coisa engraçada que tenha me acontecido, não é nada disso. Pelo contrário, ele é uma reflexão séria. E que eu me lembro bem que teve uma boa recepção pelas pessoas que leram. Porque, no fundo, é um assunto importante que a gente deve pensar um pouco sobre ele. Ele foi postado em 2017, o nome dele é A Força da Fé. E ele diz mais ou menos o seguinte: eu não tenho uma religião definida. Eu fui criado em família católica, fui batizado, crismado, e de tempos em tempos bate uma necessidade e eu vou à missa por uns 5 domingos seguidos. Mas passa. Passa porque eu vejo lá na missa um monte de gente que eu conheço com cara de piedosos e eu sei que durante essa semana fazem as maiores sacanagens com todo mundo. E passa também porque é difícil para mim aceitar certos mistérios, certos milagres. Vem a necessidade, logo depois vem o ceticismo. Depois volta a necessidade. E assim eu vou vivendo. Mas eu admiro a fé. Eu gosto da fé. E até tenho lá no fundo a minha própria, bem definida, mas tenho. Eu realmente acredito que a fé conforta, incentiva, mobiliza. Eu fui sócio de uma agência de propaganda. Uma noite de final de semana, o meu sócio me ligou dizendo que tinha morrido o filho do nosso contador, um garoto de 18 anos. Desastre de automóvel. Eu fiquei arrasado, claro. Combinamos de ir junto ao velório. Chegamos lá e encontramos aquele clima de morte de garoto de 18 anos que vocês podem imaginar. Procuramos pelo pai dele, que estava lá dentro da sala, rindo, conversando normalmente. O filho do cara tinha morrido há apenas algumas horas e ele estava lá, tranquilo, sem aparentemente problema nenhum. Eu fui falar com ele, dar um abraço, me solidarizar e ele começou a me consolar. Eu vou repetir. O cara começou a me consolar e me explicou que estava feliz, porque a vontade de Deus estava sendo cumprida. Se Deus queria que o filho lá com ele, se Deus queria o filho lá com ele, que fosse, que bom. Eu não me conformei, mas eu fiquei impressionado até hoje. Tanto que estou contando isso aqui para vocês anos depois. Que fé! Eu conheci um cara cego dos 2 olhos. Quando ele era rapaz, acho que 18 anos também, ele foi mergulhar em uma piscina, bateu a cabeça no fundo e perdeu toda a visão. O cara é espírita. A gente estava conversando no final de tarde e começamos a falar sobre a cegueira dele. E ele me respondeu, acreditem, que não tinha absolutamente nenhum problema com aquilo. Que em uma geração passada, ele tinha sido um general alemão e que fez muito mal aos judeus em um campo de concentração. Portanto, o fato dele ficar cego nesta vida era apenas a coisa mais justa do mundo. Ele não tinha ressentimento nenhum. Pelo contrário, estava feliz por estar podendo pagar pelas maldades que fez. Que fé! Em primeiro lugar, é preciso ficar claro que eu não estou ironizando ou desrespeitando nenhum dos dois. Muito menos apoiando. Apenas querendo colocar isso para vocês. Do quanto essas duas manifestações limítrofes de fé me impressionaram nas suas respectivas épocas. Eu respeito todas as religiões. Não sou praticante de nenhuma em especial, mas eu respeito todas. Só que para mim, cada um tem a fé que necessite.